estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Querubins aos teus pés se prostram. Olá, bom dia. Quem é o dono das estrelas? Quem é o Senhor dos mares? Nós temos a resposta. O Senhor, o nosso Deus. Ele é o dono de todas as coisas, conhecedor de tudo que há. Nada escapa ao seu controle. Nada está muito longe das suas mãos ou dos seus olhos. Nessa manhã, nesse momento em que a gente se inicia mais uma celebração, eu quero chamar a sua atenção para o movimento que a gente vai fazer nesse dia. Pela manhã, estamos com essa celebração gravada, um culto preparado com todo carinho pelas famílias da Igreja Batista de Abolição, porque estamos no mês de maio e estamos comemorando o mês que é todo dedicado às famílias. Se você ainda não está aí com a sua família, ao redor, ao lado, chame a sua família, para de fazer comida agora, para de tentar arrumar casa, não faça como Marta, faça como Maria, vá para os pés de Jesus, porque Ele tem algo a falar ao teu coração e ao meu coração. Nessa manhã, você vai ter a oportunidade de ouvir uma palavra dos nossos líderes do Ministério da Família, e eu tenho certeza que vai abençoar demais a sua vida. Nessa manhã, você vai ouvir testemunhos, você vai cantar canções, você vai orar. E tudo isso nos aproxima do Senhor. Quero convidá-la então, a se aproximar nessa oportunidade do Senhor. Venha comigo, vamos juntos louvar ao Todo-Poderoso, o nosso Deus. Deus, nós queremos te consagrar esse momento. É o início da celebração. E, ó Deus, queremos nesse primeiro momento reconhecer o Teu senhorio sobre as nossas vidas. O Teu poder, ó Deus, sobre tudo que há na natureza. Nada escapa às Tuas mãos, nada está fora do Teu controle. E mais uma vez nós queremos reafirmar isso aqui. Senhor, nessa manhã nós vamos celebrar as famílias. Ó Deus, vamos falar de famílias que precisam estar consagradas aos Teus pés. Pedimos que a Tua boa mão possa ser com cada louvor, ó Deus, para nos aproximar de Ti. Ó Deus, queremos pedir por cada oração feita. Ó Deus, queremos pedir por cada família reunida. Queremos pedir pela palavra que vai ser pregada. Abençoa os Teus filhos. Ó Deus, e que ao final desse momento em que estamos aqui, a gente tenha certeza de que o Senhor nos abençoou. Ó Deus, fica com cada lar, fica com o nosso estado, o nosso país, o Brasil, ó Deus, fica com o mundo. Estamos sofrendo, ó Deus, por conta dessa pandemia, mas queremos reafirmar nossa confiança no Senhor. Fica conosco, abençoa-nos aqui, é isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus?
teu amor sentir e estender as mãos para te louvar. Derrama meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te servir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se pôr, te adorarei, te darei louvor, mesmo a escura noite brilha a tua luz. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Tava com saudade de cantar essa canção. Logo de manhã, quero te buscar. Não sei se você está ouvindo essa mensagem, esse culto, né? Participando desse culto de manhã. Mas como é bom acordar, né? E dar um salmo de louvor ao Senhor, dar um glória a Deus. Como é bom lembrar dele. A gente quer continuar então nesse movimento que a Igreja Batista de Abolição tem feito de chegar até a sua casa, né, até o seu lar. E eu quero lembrá-lo que a gente está em campanha para as famílias, no mês da família. A gente está celebrando as famílias da igreja, e esse momento é para a gente falar dessas famílias que estão em quarentena, né? Que no meio dessas muitas adversidades a gente conserve aquilo que é o mais importante, que é a nossa família. Nesse momento da família que a gente vai ter hoje, as novidades do isolamento, a gente tem uma família muito especial. As outras famílias que passaram são tão especiais quanto essa. A gente tem o prazer de receber Paulo e Deolinda, e eles vão contar um pouquinho da experiência. Vamos ouvir? Bom dia, que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre os nossos dias durante essa quarentena. Bem, no início da quarentena eu me submeti a uma cirurgia oftalmológica e fiquei 2 semanas de licença médica. Depois do término da licença, eu retomei o meu trabalho, trabalhando de casa, no trabalho remoto. Desde então, eu fico cumprindo o meu horário de expediente, trabalhando muito, indo além até, muitas vezes, além do horário, mas temos conseguido cumprir a nossa jornada de trabalho. Com relação ao tempinho que sobra, a gente consegue, eu tenho me dedicado a assistir diversas lives. Eu gosto muito de estudos relacionados ao Celebrando a Recuperação. Eu gosto muito de ouvir a Roseni, que é a líder nacional do Celebrando. Ela coloca diversos estudos no YouTube, e eu tenho me dedicado a assistir, a acompanhá-la e também acompanhar diversos cultos, até mesmo de outras igrejas, que a gente aprende muito com outros pastores e outras pessoas que estão pregando a palavra também, Eu também me dedico às minhas plantinhas, tenho me dedicado um pouquinho para as minhas plantas. Eu gosto muito de planta,
A gente tem uma varanda aqui que está cheia, né? Não tem nem espaço para a gente andar, e eu tenho procurado cuidar um pouquinho melhor dela. Uma coisa interessante que nesses dias eu pude, como eu tenho um pouquinho de tempo agora para ficar na minha varanda, eu pude descobrir que a minha vizinha de frente tem filhos gêmeos, que antes eu sequer sabia, né? Então isso prova que a gente vive uma vida tão corrida que a gente não consegue sequer olhar para a pessoa que está do nosso lado, né? E que muitas vezes precisa de uma palavra, né? E a gente não tem tempo, né, para se dedicar a essa pessoa. Na nossa rotina diária, a gente sai de manhã cedo de casa e só chega à noite. E agora não, a gente está aqui, né, o dia inteiro cuidando, né, cuidando das nossas tarefas diárias. Então eu descobri isso e eu converso com a minha vizinha e eu acompanho as crianças, cada uma na sua varanda, né? Porque é distante. Eu mando mais mensagem para outros vizinhos também, né? Eu tenho me preocupado com alguns vizinhos que eu tenho contato também. E também pude descobrir uma coisa, a importância de estar junto, né? Eu costumo dizer que eu gosto muito de ir para o meu trabalho. E eu tenho sentido falta de todo dia chegar lá e falar o meu bom dia, quando eu abro a porta lá do cartório onde eu trabalho, falar meu bom dia, de poder cumprimentar minhas colegas, de falar com meus colegas de trabalho, de tomarmos um cafezinho à tarde juntas. E eu tenho falado isso para elas, como é bom a gente estar junto, né? Eu sinto falta também de ir na igreja, de estar junto com o pessoal da igreja, com os irmãos, né? Mas eu creio que tudo isso vai passar e que Deus está nos mostrando nesse tempo a importância da família, de estarmos juntos, né? Tenho sentido falta também de ir aos domingos na casa da minha sogra, porque eu gosto de ir na casa da sogra, gosto de estar lá conversando com minhas cunhadas. Mas eu sei que tudo isso vai passar e que loguinho nós vamos estar juntinhos, podendo bater um papo, podendo nos abraçar e podendo compartilhar de tudo que a gente tem vivido, né, nesse tempo. E eu gostaria de dizer para vocês que, como diz em Filipenses 1, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. E eu quero dizer que eu tenho orado todos os dias pela IBA para que Deus esteja atuando nesse tempo na vida de cada um. E nós cremos que nós sairemos mais fortes disso. Que Deus nos abençoe. E gostaria de deixar uma palavra para os irmãos também, acrescentando isso que a Deolinda falou para os irmãos, como está lá em Provérbios capítulo 3, há tempo para todas as coisas. E esse tempo Deus está nos dando uma oportunidade de nós estarmos refletindo, né, com Deus, ter mais tempo para a família também, para estarmos em família. E Deus esteja abençoando a todos e guardando e livrando do mal. Que seja um dia abençoado. Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau. Tchau. E aí, você gostou das experiências da família Genúncio e Carvalho? Gostaram do que a Deolinda contou, do que ela falou? Tá vendo que ela tá trabalhando mais, né? E se a gente fosse levantar a mão aí, quem é que tá trabalhando mais nessa época de quarentena? Uma galera, né, vai levantar a mão, porque lidar com a tecnologia, né, e mais as coisas do trabalho, realmente a carga de trabalho, a sensação, ela é maior. Você também viu que a Deolinda está acompanhando as lives, né? Principalmente do Celebrando a Recuperação. Esse pessoal do Celebrando a Recuperação, eles parecem viciados. Eles não param de ver, né, os temas relacionados ao Celebrando, ao CR. Isso é muito bom. Você também viu que ela está cuidando das plantas, das plantinhas dela. E aí, Deolinda, você tem algumas parceiras. Porque a Alzira, na casa dela, também tem tanta planta lá na entrada do apartamento dela. Sei quem já foi lá. Mas eu falo, Alzira, qualquer dia eu vou ter que trazer uma faca aqui para ir, né, cortando essas plantas para eu conseguir passar.
Outra parceira também de plantinha que gosta muito é a avó Almerinda. Então vocês podem trocar figurinhas aí e com certeza a floresta na casa de vocês vai aumentar. Por fim, você viu que ela está descobrindo novas coisas no seu próprio condomínio. E é incrível, né? Porque a gente tem essa vida tão corrida que de vez em quando a gente não percebe algumas coisas que antigamente nós percebíamos. Que bom, Deolinda, que bom, Paulo, que vocês estão fazendo essa descoberta. Obrigado pela palavra, né? Que Deus abençoe a casa de vocês, que Deus abençoe o Vitor, a esposa, que Deus abençoe o Rodrigo. Muito bom ouvir vocês hoje. Agora a gente vai para aquele momento de comunhão e aí você vai fazer o seguinte, você vai mandar uma mensagenzinha aí para Deolinda. Fala, Deolinda, me arruma uma mudinha aí. Quais as plantas que você tem? Vamos compartilhar, né? Vamos entrar em comunhão. Dá um beijo em quem está do seu lado, dá um abraço, fala que mesmo não podendo sair, é muito bom ter a companhia dele, dela, perto aí de você. Que Deus a abençoe. Vamos louvar o Senhor, vamos exaltar o nome dele. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Em todo tempo, amo o amigo e na hora da angústia nasce o irmão. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Eclesiastes 3:8, Provérbios 17:17 e 1 João 4:11. Através da comunhão com Deus, serei uma bênção, levarei o que Jesus me deu para minha casa. A vontade do Senhor governará meu lar. Cristo em minha casa viverá. Através da comunhão com Deus, serei uma bênção, levarei o que Jesus me deu para minha casa. A vontade do Senhor governará meu lar. Cristo em minha casa viverá. A minha família, meu Deus edificou. A minha casa é cheia de amor. Juntos em uma só fé e na mesma direção, vivendo as promessas do Senhor. Pai, mãe, filhos no Senhor, são inseparáveis, sempre confiando no Senhor, são inabaláveis. A vontade do Senhor governará meu lar. Cristo em minha casa viverá. A minha família, meu Deus edificou. A minha casa é cheia de amor. Juntos em uma só fé e na mesma direção, vivendo as promessas do Senhor. A minha família, meu Deus edificou. A minha casa é cheia de amor. Juntos em uma só fé e na mesma direção,
Igreja Iba. Bom dia, família Iba. Deus os abençoe. Santo Deus, Pai de amor, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Paizinho querido. Nós queremos, Deus, te engrandecer, te entregar, ó Deus, no teu altar, a nossa casa, a nossa família, te agradecendo, Deus, pelo cuidado que tu tem tido para conosco. Amém, Jesus. Pelo quanto o Senhor tem guardado a cada um dos nossos, É verdade, Pai. Pai. Queremos, ó Deus, te entregar diante de ti, Senhor, a Igreja Batista de Abolição, a É nossa verdade, casa, Pai. Cada família, Pai, visita, supre cada Visita, necessidade, Pai. Cuida, cada Pai. dificuldade, Senhor, nesse tempo de dificuldade, nesse Ó, tempo Senhor. de quarentena, de pandemia, Senhor. Consola, fortalece cada família nesse tempo, Pai. Fortalece, Ó, Pai. Paizinho querido, entra com a tua graça, com a tua misericórdia, Entra, Paizinho. Senhor. Cuida do emocional, cuida do espiritual, cuida Cuida, do sim, físico Pai. de cada um, Pai. Que nesse tempo, Senhor, nós como famílias, Deus, não venhamos esquecer que Tu és o Deus que tudo pode, que Tu és o Deus que tem guardado a cada um de nós. É verdade, Tu és o Pai. Deus que não perde o controle de nada e que tudo É isso, ó verdade, Senhor. Senhor, vai passar. E nós Com certeza, cremos, Senhor. Deus, no Teu poder, na autoridade do nome de Jesus, Amém, Senhor, Jesus. que tudo isso vai acabar. É um tempo, Deus, para que nós possamos estar cada dia mais perto de Ti, cada dia Te louvando e Te adorando, Paizinho. Por isso, sustenta a Igreja Batista de Sustenta, Abolição como Pai. família, Cuida, Pai. sustenta cada membro, cada um, supre cada necessidade. Amém, Jesus. Ó Deus, cuida das enfermidades, Pai, nesse tempo, Pastor Anderson, a Dona Conceição, Pai, Cuida, Pai. a família da Carol, Senhor, entra com a Tua provisão e abençoa, É Paizinho. verdade, Pai. Deus, muito obrigada. É o que nós choramos e agradecemos na graça e no amor de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Chegamos a mais um momento de ofertar, dizimar ao Senhor. Como é que tem sido esse tempo da quarentena para você? Tem conseguido fazer a transferência, fazer o depósito? Será que há algum receio no seu coração em ofertar ao Senhor com medo de que não vá conseguir pagar as contas depois? Ou está segurando dinheiro porque está com medo de perder o emprego? Eu quero dizer que compreendo esses medos. Mas nessa manhã eu quero te incentivar a acreditar que Deus está cuidando de você. Você sabe que a minha opinião, a minha posição tem sido... se você não está trabalhando, não precisa ficar preocupado em dizimar e ofertar. É um tempo difícil. Mas eu quero dizer que se você está trabalhando, continue a ofertar, continue a contribuir com a casa do Senhor. Os nossos dados bancários estão passando aí na sua tela agora. Faça uma transferência, faça depósito. Se precisar, a gente vai até a sua casa também. E queremos contar com você nesse tempo difícil no sustento da igreja. Quero agradecer a fidelidade de Deus e a sua fidelidade também. Graças a Deus, no mês de abril, nós conseguimos pagar todas as nossas contas, as contas que a igreja tinha feito, conseguimos pagar os funcionários, os ministros. Obrigado pela fidelidade. É através da sua fidelidade que a minha família e a família de outras pessoas que aqui trabalham são sustentadas. E eu quero então louvar a Deus e te incentivar a continuar sendo dizimista e ofertante mesmo nesse tempo difícil. Nós vamos louvar a Deus, vamos orar, e mesmo não podendo trazer fisicamente, o nosso dízimo à casa do Senhor, nós vamos consagrar os nossos bens e vidas. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por cada membro da Igreja Batista de Abolição, ó Deus, que tem sido fiel para com o Senhor. Ó Deus, mesmo diante das dificuldades, dos tempos sombrios que estamos vivendo, o Senhor tem colocado a comida na nossa mesa. Não tem faltado alimento na panela. Verdadeiramente, o azeite e a farinha não se acabam, porque o Senhor é o nosso Deus. Continua a ser, ó Deus, com cada família. Abençoa aqueles que porventura estão sem emprego nesse momento.
Guarda os teus filhos, abençoa e provém, ó Deus, para cada lar. Muito obrigado por esse momento. Abençoa, Deus, cada família. Abençoa cada dizimista e cada ofertante. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz, satisfeitos guardar o que Ele ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Ao andarmos com Deus, recebemos dos céus direção e conforto sem par, nem tristeza, nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé abalar. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Inefável prazer é Jesus conhecer, é ser crente zeloso e leal, sua voz sempre ouvir, suas ordens cumprir, é ter bênção constante, real. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resolutos, Senhor, e com todo fervor, os teus passos queremos seguir, seus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Eu sou o Valdeci E eu sou a Miriam. Nós somos líderes do Ministério de Família da IVA. e temos nessa manhã uma mensagem para você e sua família. Nesse tempo que vivemos de isolamento social, os membros da família têm, sem dúvida, experimentado muito mais tempo para ficarem juntos. Isso deveria ser algo muito bom em alguns lares, mas infelizmente não tem sido. Muitas pessoas têm vivido momentos de grandes estresses no seu lar por estar juntos e descoberto que existem grandes problemas. Essa coisa de família perfeita, na verdade, é um mito, porque famílias são compostas de pessoas e pessoas não são perfeitas. Nós não somos perfeitos. Nós erramos, nós falhamos. Então,
pessoas da família erram, pessoas falham. Os pais erram, os filhos erram, os irmãos também erram. E, sem dúvida, isso acontece porque são pessoas. A Bíblia possui vários exemplos de família em que os seus membros, os seus componentes, erraram. E a primeira família que temos na Bíblia, Adão e Eva, mostrou que, né, existem erros. Eles erraram ao não assumir que desobedeceram a Deus. O grande Abraão, o pai da fé, também errou ao atender a voz de Sara e fez com que o desejo do coração de Sara se realizasse em expulsar a sua concubina, expulsando-a junto com seu filho Ismael para o deserto e assim morrerem no deserto. A família de Isaac e Rebeca também mostrou que não era uma família perfeita, pois Rebeca, a mãe, enganou o marido, dando a primogenitura a um outro filho que não tinha direito. E por causa disso, o irmão Esaú quis matar o seu irmão Jacó, pessoa que ficou com a primogenitura indevidamente. E a família deste mesmo Jacó fundou uma nação e teve uma família que mais parecia um bando, ao ponto dos irmãos venderem um outro irmão, José, você bem conhece a história, e dizer ao pai que esse irmão José havia morrido. O certo é que problemas existiram, problemas existem e vão existir na família. Mas nós podemos e devemos desejar ter uma família melhor. Nós precisamos reconhecer, primeiramente, que nós não somos uma família perfeita, porque nós não somos perfeitos. Somos pessoas imperfeitas que se casam, mas nós devemos desejar uma família melhor. Eu queria que você pensasse, da mesma forma como no nosso trabalho, nós procuramos melhorar através de estudo, buscando novos conhecimentos, buscando cursos, buscando materiais que nos tragam um conhecimento melhor. Da mesma forma, na família, nós podemos buscar a excelência nos nossos relacionamentos e termos resultados melhores. E o melhor lugar para buscar esses ensinamentos é na palavra. A palavra de Deus, no Salmo 111, versículo 10, nos fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Diz assim a palavra: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem os que cumprem os seus mandamentos, e o seu louvor permanece para sempre. Quando nós trazemos essa sabedoria divina para dentro dos nossos lares, nós nos tornamos melhores, como pessoas, como pais, como mães, como filhos, como irmãos. E nós temos na Bíblia um lindo exemplo, que é o exemplo de Esther. E queremos meditar um pouquinho alguns aspectos da vida de Esther que vão nos ajudar muito a sermos uma família melhor. Precisamos entender, então, primeiramente, o pano de fundo da história de Esther. E Esther é um nome que, na verdade, era Radassa, e esse era o nome judaico dela, mas a partir do momento em que ela está vivendo ali no reino persa, ela tem um nome alterado para Esther. Ela era prima criada por Mardoqueu, ou seja, Esther era uma pessoa órfã. Ela tinha por volta dos seus 17, 18 anos, quando começa o relato dessa história de Esther. Durante uma festa, o rei da Pérsia, Assuero, ou em outras traduções, Xerxes, que é um nome grego, ele ficou embriagado, estava dando uma festa, ficou embriagado e quis que a sua esposa, a rainha Vasti, mostrasse a sua beleza para os convidados. Claro que a rainha não concordou e não fez o que o rei havia solicitado a ela, né? E o que aconteceu? E o rei, né, Assuero, ficou muito chateado com isso e expulsou-a do palácio, destituiu-a do cargo de rainha. Bem,
Algum tempo aconselhado pelos seus súditos, pelos seus ministros, o rei Assuero, então, resolveu escolher uma outra rainha no lugar de Vasti. E Esther foi justamente a mulher escolhida, né, para concorrer e recebeu um tratamento de beleza maravilhoso durante 1 ano. Isso está lá relatado na palavra. Esther causava boa impressão a todos que a conheciam. E ela então ganhou o favor do rei, que a escolheu como rainha. Esse texto está relatado lá em Esther, capítulo 2, dos versículos de 15 a 17, que diz assim: Quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filha do seu tio Abiail, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther agradava a todos que a viam. Ela foi levada ao rei Assuero, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Ora, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha no lugar de Vasti. O tempo então passa. Esther agora já está casada com o rei há uns 5 anos. E havia no reino da Pérsia um homem chamado Amã. Amã era um homem muito importante no reinado. Ele era o 2º homem em importância naquele reinado. E havia algo de especial. Todas as pessoas se curvavam diante de Amã. E Amã odiava Mardoqueu, aquele que criou Esther. Ele odiava Mardoqueu porque Mardoqueu se recusava a se inclinar diante dele. Pois é, toda vez que Amã passava, as pessoas se inclinavam, se ajoelhavam diante dele, e Mardoqueu era uma pessoa que não fazia isso. Por isso, Amã ficava com muita raiva de Mardoqueu e decidiu então se vingar. E qual foi a vingança dele que foi tramada? Vou matar a Mardoqueu. E não satisfeito com isso, ele ainda foi mais além. Além de Mardoqueu, matarei todos os judeus que vivem aqui. Bom, o rei não sabia que Esther era judia e concordou com o que Amã foi lhe pedir. Tudo bem, Amã, pode matar todos esses judeus, eu não me importo com isso. E Amã então marcou uma data, chegou a esse ponto de marcar uma data e se preparou para o dia da matança. Mardoqueu, o primeiro alvo da vingança, ficou sabendo disso e foi e contou o plano de Amã para sua prima Esther e pediu para que Esther intercedesse ao rei para que aquilo não acontecesse, que não houvesse aquela chacina. Bom, e aí em Esther 4, 15, 16 nos diz que ela pediu que todos os judeus se pusessem em jejum durante 3 dias. E depois ela foi falar com o rei. Ou seja, ela pediu, olha, vamos jejuar, vamos pedir a Deus e depois disso eu vou até o rei para falar com ele. Bem, Esther estava com medo de chegar ao rei porque, na verdade, havia um protocolo para falar com o rei. Ninguém podia entrar na presença do rei sem que o rei desse esta permissão, sabe? E o rei, então, teve misericórdia ao ver Esther, lá parada na entrada, e disse, pode vir, eu vou lhe receber. E então, o que aconteceu? Esther, ao falar com o rei, vai e o convida juntamente com Amã para um banquete. E eles foram, aceitaram o convite de Esther. Bem, durante esse banquete, Esther, que já estava orientada por Deus, faz um outro convite. Olha, amanhã eu gostaria que vocês viessem a um outro novo banquete que eu quero preparar para vocês. Bem, e foi algo tão interessante que o rei ficou, parece que tocado com aquela situação, e disse a Esther, olha,
Esther, prometo o que você quiser que eu lhe darei, até mesmo a metade dos meus bens, da minha riqueza. É chegado então o dia seguinte, nesse segundo banquete, Esther vai e denuncia ao rei o plano maléfico de Amã. E o rei, como punição, manda matá-lo enforcado. Interessante que Amã havia construído uma forca com uma altura de 20 metros. E nessa mesma forca que ele manda construir para fazer a matança dos judeus, foi nesta forca que Amã foi morto, enforcado. Ou seja, como diz na gíria, né, provou do seu próprio veneno. E assim os judeus não foram exterminados. A história de Esther nos mostra alguns comportamentos que nós queremos destacar nessa manhã, porque eles são importantes para nós utilizarmos também na nossa casa e, consequentemente, na sociedade onde vivemos. Com certeza, o aprendizado de Esther ali naquela casa com Mardoqueu, aprendendo dos ensinos do Senhor, dos mandamentos do Senhor, fez toda a diferença na vida de Esther e fez com que ela chegasse no lugar onde ela chegou e cumprisse o propósito que Deus tinha planejado para ela. Vejamos então quais são os resultados de uma educação baseada nos princípios bíblicos. Primeiramente, os resultados na sociedade. Socialmente falando, o que nós esperamos de uma pessoa bem educada? Que essa pessoa seja cumpridora dos seus deveres, correto? E que cuide também do seu próximo. Nós vivemos numa sociedade e, como tal, nós devemos estar atentos às regras dessa sociedade. Como é bom quando nós olhamos uma pessoa e percebemos que essa pessoa teve uma boa base, bons princípios na sua educação. E tudo começa dentro de casa. E como tudo começa dentro de casa, nós vamos ver alguns textos bíblicos que mostram que a Bíblia se preocupa com a educação desde os pequenos. Lá em Êxodo, nós vamos encontrar a passagem que diz: honra o teu pai e a tua mãe. E no Novo Testamento, essa mesma passagem é reforçada lá em Efésios, quando diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Antes de mais nada, não é uma questão sentimental, é um dever que, como filho, devemos respeitar os nossos pais. Agora, os pais também têm deveres dentro de casa, não apenas os filhos. E depois de orientar os filhos a serem submissos e obedientes, então a palavra de Deus nos ordena que aos pais seja falado que não provoqueis seus filhos a ira, conforme está lá em Efésios 6:4. Diz assim: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A relação, então, entre pais e filhos, na verdade, é uma relação, uma pista onde há deveres, responsabilidades e direitos. Se os filhos devem honrar aos seus pais, os pais devem criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Há deveres sociais também entre o marido e a sua esposa. Gênesis 2:18 nos diz assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Seja, então, uma ajudadora para o seu marido, porque isso é um dever, antes de ser sentimental, é um dever que você tem de cumprir o que a Bíblia está dizendo para você. Já foi dito aqui em outros domingos que é maravilhosa essa relação onde um cônjuge se doa ao outro simultaneamente. Há uma relação de equilíbrio, de harmonia entre um casal. Nenhum cônjuge deve servir a si mesmo de maneira egoísta, mas um servindo
ao outro. Eu quero ler com vocês alguns textos que vão nos ajudar nessa construção de pensamento, num relacionamento entre os cônjuges. E essa construção é tão importante porque os nossos filhos precisam aprender através do exemplo. E esse exemplo nós aprendemos na palavra. O primeiro texto está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. E diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos. Segundo texto, 1 Pedro 3, 7. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de modo que não sejam interrompidas as vossas orações. Colossenses 3,19 diz assim: maridos, amem suas mulheres e não tratem-as com amargura. Ou seja, se você, marido, se queixa porque você não consegue compreender a sua esposa, porque a cabeça dela funciona de uma forma muito diferente da sua, é melhor você começar a aprender a compreendê-la. Porque Deus ordena que você compreenda, né? E ela merece honra. Vamos ler mais um texto agora em Efésios 5, de 23 a 25, que diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esses textos realmente são riquíssimos e nos trazem grandes ensinamentos. Bem, foi lido sobre o marido ser o cabeça. Ser o cabeça significa ser o responsável, sabe? E ser o responsável do lar, ser o sacerdote, aquele que tem a responsabilidade de comandar. Infelizmente, em alguns lares, há homens, há maridos que deixam tudo nas costas da sua esposa. E elas é que vivem no comando, invertendo assim o papel que Deus criou para marido e mulher. Não empurre para a sua esposa a responsabilidade que é sua. Deus deu essa responsabilidade para você e não para a sua esposa. O texto também, um dos textos lidos, também fala sobre amor, que o homem deve amar e respeitar a sua mulher. Interessante, né? O texto não fala que a mulher deve amar ao homem, porque é natural da esposa, mas fala que o homem deve amar, ou seja, tratar muito bem, com todo carinho, atenção, e respeitá-la como esposa. E Jesus é o maior exemplo desse amor, da mesma forma como o homem deve amar a sua esposa, Jesus amou a sua igreja e se entregou por ela na morte de cruz. Isso é algo maravilhoso. Então, no lar precisamos aprender a respeitar as pessoas, aos pais, aos cônjuges. Isso é muito importante. É uma questão social também muito forte, muito presente, que vai contribuir para o crescimento do lar. Falamos no início que Esther não tinha pai, não tinha mãe, foi criada por seu primo Mardoqueu, ou seja, ela era órfã. Normalmente as pessoas que não são criadas por seus pais, normalmente não, digamos que algumas pessoas gostam de prevalecer da desculpa para as suas atitudes por essa razão. E elas gostam de justificar o seu comportamento. Bem, eu não tive mãe, eu não tive pai, fui criado no orfanato, fui criado por um tio, uma tia, uma avó. E interessante que Esther, mesmo tendo vivido essa situação, foi uma pessoa, conforme diz o texto, agradável. Ela não foi amarga por causa disso, sabe? Ela não foi desagradável com ninguém. Ela agradava a todos. Infelizmente tem muita gente desagradável, né? E usa variados motivos, como o Valdeci falou, para justificar
o seu comportamento. Ele falou também a respeito de respeito. Esther demonstrava respeito pelo seu tio, tanto que ela ouviu todos os conselhos que ele lhe dava. E isso era fruto da sua educação, era fruto de uma educação baseada nos mandamentos, nos princípios bíblicos. Esther era agradável a todos, é o que diz a palavra. Você quer deixar filhos conscientes para essa sociedade, para esse mundo, filhos que sejam bons cidadãos, que sejam agradáveis, filhos que as outras pessoas olham e digam assim, como é agradável estar perto. Observe a educação que você tem dado a eles, né? Busque ajuda, se precisar. Hoje em dia há ótimos livros, ótimos cursos cristãos, palestras maravilhosas que podem te ajudar. Não é perda de tempo, investir tempo. Essa é a palavra correta. Isso é investimento. Quando você usa um tempo de qualidade para ensinar os seus filhos, o resultado é abençoador. Bem, nós vimos então o resultado de uma boa educação socialmente falando. Vamos ver agora emocionalmente falando. Uma das características de uma pessoa educada é que ela tem inteligência emocional. Ou seja, ela tem, uma das características dela, ela tem foco no positivo. Em vez de se achar vítima por ter perdido seus pais, por ser privada de conviver com seus pais, Esther aproveitou a oportunidade de aprender tudo o que ela poderia aprender junto ao seu primo Mardoqueu. Nós não devemos gastar tanto tempo buscando porquês nas coisas ruins, mas aproveitar os momentos, aproveitar as coisas boas e seguirmos em frente. Tem se falado muito em ressignificar as coisas. Às vezes nós perdemos muito tempo e com isso ensinamos também nossos filhos a perder muito tempo em tentar entender o passado. O passado está lá para nós aprendermos com ele, mas nós não podemos ficar lá, nós devemos seguir em frente. E foi isso que Esther fez. Esther demonstrou ter equilíbrio emocional e domínio próprio. E ela também era empática. Então nós falamos aqui 3 características de quem tem inteligência emocional. 3 características de quem foi bem educado emocionalmente. Conforme eu falei antes, Esther poderia dar um monte de desculpa pela sua situação familiar. Ela poderia ter desenvolvido um sentimento de inferioridade por não ser criada com seus pais. Esther não se deixou-se envolver com isso. Ela manteve o seu equilíbrio, se preocupou, mas não entrou em crise. É normal que venhamos a nos preocupar, mas Deus não quer que entremos em crise. Não podemos entrar em crise, senão perdemos totalmente a razão de como vamos desenvolver as coisas. Esther ouviu os conselhos do seu primo Mardoqueu para agir da forma certa e no momento certo. Quando alguém tem uma emoção controlada, ela age certa, na forma certa e no momento correto. Mardoqueu se preocupou com a educação emocional de Esther. Também se preocupou com isso, sabe? E, de igual modo, precisamos ensinar, nós como pais, a que nossos filhos saibam lidar com as suas emoções. Isso é muito importante, porque os problemas vêm, os nãos acontecem na nossa vida e eles precisam desde pequenos saberem conviver, saberem lidar com os nãos, com as adversidades que a vida tem e como a vida está cheia de adversidade. Não é verdade? Dentro do possível e na medida certa, devemos que eles tenham contato, devemos permitir que eles tenham contato com as adversidades e ensiná-los a superá-las. Adversidades são inevitáveis, mas não podemos esconder os nossos filhos, até nem temos como
fazer isso, como se o puséssemos numa redoma e dizer assim, vocês estão aqui guardados dos problemas, dos males do mundo. Isso não existe. Então, o correto é ensiná-los a enfrentar essas situações. Controle emocional tem um grande peso em nossa vida, no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento cristão, no nosso relacionamento na sociedade. Manter a saúde emocional, o equilíbrio emocional de forma satisfatória, isso também faz parte do plano de Deus. Deus não está interessado apenas no seu espiritual, Ele está interessado em você como se fosse um todo, porque você é um todo. E a Bíblia, ela nos aconselha, lá em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. O coração é o símbolo aqui, representa as nossas emoções. O que a palavra está dizendo e nos aconselhando é que nós precisamos aprender a lidar com a nossa mente e não permitindo que as coisas externas nos afetem a ponto de tirar o nosso equilíbrio, tirar o nosso controle emocional. As coisas ruins, as situações ruins, as circunstâncias adversas, estressantes, sempre virão, sempre estarão ao nosso redor. Nós precisamos ter esse equilíbrio, essa inteligência emocional para saber lidar com ela. Administrar as tensões do dia a dia, as pressões diárias no trabalho, em casa, e ter a gestão dessas sensações negativas. Como diz a palavra, a boca fala do que está cheio o coração. E podemos dizer que as nossas ações são fruto daquilo que está dentro de nós. Por isso é bom evitar o ódio, as contendas, as discussões, principalmente nesse tempo de quarentena, estamos muito juntos, precisamos avaliar bastante o que vamos falar, e porque, consequentemente, nossos filhos serão afetados, nós seremos afetados, as pessoas que estão à nossa volta serão afetadas também com as nossas falhas. As consequências do desequilíbrio emocional são, entre outras, a insônia, a falta de sono, um bom sono reparador, a baixa de produtividade no trabalho, pouco prazer nas atividades, dores de cabeça, dores musculares, descontrole emocional e o pessimismo, aquela sensação de que nada vai dar certo, uma baixa perspectiva do futuro. Uma outra coisa que vemos em Esther, que Esther nos ensina, é a questão espiritual. Esther 4, 15 e 16 fala assim: então ela pediu que todos os judeus jejuassem durante 3 dias e depois ela foi falar com o rei. Uma boa base de ensino que com certeza ela teve com Mardoqueu. Mardoqueu a ensinou a cultuar, a honrar o único e verdadeiro Deus. Essa boa base fez com que Esther, em toda e qualquer situação, ela recorresse ao Deus, ao único Deus. Bem, ela recebeu esse tratamento, toda essa influência, enquanto concorria ao trono de rainha, além do que recebeu quando era pequena, quando foi criada. E essa situação que Esther viveu ali, de saber que o seu povo iria ser exterminado, isso na verdade não abalou a fé de Esther, pois ela tinha uma fé espiritual muito forte. Foi algo maravilhoso. Poderia ficar, interessante que Esther poderia até ficar deslumbrada com todo aquele glamour, uma menina vivendo dentro de um reino de um outro povo, e quem vivia dominado por outro povo era escravo. Ela poderia ficar deslumbrada de ter chegado até ali a situação de rainha, algo maravilhoso, mas ela não se encantou com isso. Paulo, em Filipenses 4, 12 e 13, um versículo que você bem conhece, diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura
como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí ele termina com um versículo famosíssimo que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós vemos então as consequências de uma boa educação socialmente, emocionalmente e agora espiritualmente falando, né? Uma das formas de ver uma boa educação espiritualmente falando é ver como a pessoa se comporta diante das provações. Tiago 1:2 vai dizer assim: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Não é apenas passar pelo problema, mas como se passa por esse problema. Você pode passar por uma provação muito preocupado, ficando triste, desesperado, se estressando, ficando em depressão, né? E terminar esse problema da mesma forma, sem ter amadurecido. Ou ainda, procurar amadurecer, passando por essa circunstância de uma forma madura, né? Se comportando de uma forma mais madura, mais consciente, entendendo que aquela circunstância é uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de você ter a sua fé amadurecida, andando em paz, mesmo diante do problema. É declarar a palavra em fé no meio do problema. E então você será uma pessoa diferente após tudo ter passado. E é um momento como esse que nós estamos passando, que nós podemos experimentar isso. Acumular problemas não traz maturidade. Você precisa passar pelas circunstâncias, mas de uma forma madura. Queremos já partir para a conclusão desta ministração, dizendo para você que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, sem dúvida o Espírito Santo de Deus completa em nós esse processo de adoção. Lembre-se que Esther foi adotada. Como filho de Deus, iremos herdar um lar perfeito. E aí sim estaremos numa família perfeita lá no céu, com Cristo, com Deus. Enquanto isso, temos acesso imediato a Ele para buscar consolo, orientação, cuidado e a provisão. Temos já isso aqui na terra. E não estamos aqui por um acaso. Nós temos um propósito por estarmos aqui. Lembra-se que Esther tinha um propósito? Havia um propósito divino para Esther ter chegado àquele tempo, ter tudo acontecido naquele momento e ela viver no palácio e ser rainha. Então precisamos entender qual o propósito divino que Deus tem para as nossas vidas, para a nossa família e ensinar os nossos filhos a buscar a vontade de Deus para a vida deles também. Você, pai, você, mãe, tem essa responsabilidade, ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. A obediência de Esther fez com que ela cumprisse o propósito de Deus para a sua vida e conseguiu livrar o povo judeu para a morte. Quando somos obedientes a Deus, Deus pode cumprir o seu propósito para nós em nossa vida e assim trabalharmos de uma forma melhor para o seu reino. Hoje, quando estudamos e obedecemos a palavra, estamos próximos de cumprir o propósito de Deus em nossa vida. Então, não podemos deixar de ler, de estudar a palavra de Deus. Todos nós vivemos em família, todos nós somos família. E a família é um excelente local para nós aprendermos essas coisas. Aprendermos através dos mandamentos, através dos princípios bíblicos, a sermos cidadãos melhores, sermos emocionalmente melhores e espiritualmente melhores também. Como o Valdeci falou muito bem, nós precisamos entender o nosso propósito. Com quem você convive dentro do seu lar? Você convive com seus irmãos? Você convive com seus pais? Você convive com seus filhos?
com quem você convive. Você é família. Independente do formato de sua família, e nós fizemos questão de trazer uma família aqui com um formato diferente, independente do formato da sua família, aí, dentro do seu lar, é o lugar ideal para você aprender os princípios bíblicos e colocá-los em prática. Há famílias, e nós queremos destacar aqui, há famílias em que a mulher é a mantenedora, né? Podemos dizer que ela é a chefe da família, não gosto muito dessa palavra não, mas ela é a mantenedora, ela é a responsável, economicamente falando, mas ela é a responsável também pela educação. Essa mulher, ela tem a capacidade de impactar uma sociedade a partir da educação que ela dá a seus filhos, fazendo com que eles sejam cidadãos melhores, cumpridores dos seus deveres, né? E que saibam também lutar pelos seus direitos. Na mensagem de hoje, nós observamos uma família assim. Uma menina que foi adotada, Esther, foi educada e muito bem educada e fez toda a diferença, não só para a sua vida, mas para a vida do seu povo. Todo o povo judeu foi beneficiado com essa boa educação. Imagine a sociedade ser beneficiada por conta da educação que é gerada dentro da sua família. Nossa oração neste dia é para que nós possamos aproveitar as oportunidades, né? Parar de darmos desculpas do tipo, não temos tempo, não podemos, não sabemos, né? Mas que nós possamos buscar na Bíblia a orientação, ensinar os nossos filhos, ensinar a nós mesmos, né? Porque nós estamos sempre aprendendo o caminho do Senhor, o que o Senhor quer de nós. E queremos terminar essa palavra com um texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Queridos, queremos pedir que Deus esteja completando no seu coração a mensagem dele. Que você seja abençoado, você e sua família. Que Deus abençoe a todos. E depois de mais uma palavra abençoada dos irmãos Valdeci e Miriam, a gente só engrandece o nome do Senhor. A gente tem a certeza que Ele está fortalecendo ainda mais as nossas famílias, não é mesmo? Quero lembrá-lo como tem feito domingo após domingo. As atividades da igreja continuam suspensas. O templo aqui, as nossas dependências, elas estão fechadas. Funcionários trabalhando em dias alternados para evitarem contato. Quero informá-lo que nós já estamos tomando providências ainda maiores para possivelmente daqui a algumas semanas, quando as autoridades liberarem o retorno às atividades das comunidades de fé e outras atividades, nós já estamos tomando algumas providências. Quero compartilhar com você que nós estamos, inclusive, comprando desinfetantes hospitalares para melhorar ainda mais, preservar ainda mais as pessoas que estão vindo à igreja. Logo mais nós teremos um culto ao vivo, às 19 horas. Eu quero convidar você. A gente quer preservar ao máximo nessas vidas. A gente está pesquisando luvas, a gente está tomando já algumas iniciativas para nos prepararmos quando as autoridades liberarem o retorno, nós como igreja estarmos bem assistidos e tentar fazer com que essa volta seja o menos prejudicial para as nossas saúdes, e aí saúde física, Eu quero lembrar você também, idoso, se você precisar de ajuda, os nossos jovens estão à sua disposição, a gente está lembrando-se sempre. Quero incentivar você a fazer uma oferta especial para nos ajudar a comprar mantimentos, alimentos para as famílias que estão precisando. Nessa semana, nós como igreja podemos abençoar
5 famílias. E a expectativa, conforme o tempo vai passando, né, infelizmente ainda estamos em confinamento, é que essa necessidade aumente. Então, se você pode, faça uma oferta especial, 50, 100 reais, para a gente direcionar especificamente para ajudar famílias que pedem alimentos na igreja. E aí eu quero contar com a sua ajuda. Compartilha esse link. Link é essa descrição do YouTube. Compartilha, pega esse link, compartilha com outras pessoas, ativa o sininho lá, se inscreve no canal para que a gente possa chegar à sua casa ainda com mais rapidez. Assim que a gente lança um vídeo aqui no canal, você recebe na sua casa, ok? Que Deus te abençoe. Vamos orar, encerrando mais um dia que podemos estar na presença do Altíssimo. Senhor, obrigado por cada movimentação feita aqui. Obrigado pelas orações. Obrigado porque a gente pôde rever a Rose, o Salvador, a Deolinda, o Paulo. Obrigado pela família, Deus, do Ivan. Obrigado pelo Valdeci, pela Miriam. Obrigado, Deus, porque esses teus servos colocam os seus talentos, colocam os seus dons à disposição do Senhor para serem usados como instrumento. Nos abençoa logo mais, que às 19 horas a tua igreja possa estar reunida remotamente, louvando e engrandecendo o teu nome. Obrigado por tudo, Deus. É o que eu oro, não porque eu seja merecedor, mas com o perdão dos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tenham todos um excelente domingo. Bom almoço. Bom almoço. Se quiser, manda uma quentinha nela para casa. Fica bem à vontade aí para abençoar também a minha vida. Que Deus nos abençoe. Até logo mais, 19 horas, tá bom? Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, Rei